Salmo de número 130. A confissão do pecado e a esperança do perdão é o tema deste salmo. Senhor, das profundezas clamo a Ti. Senhor, escuta minha voz. Estejam Teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Senhor, se atentares para o pecado, quem resistirá, Senhor? Mas o perdão está contigo, para que sejas temido. Espero no Senhor, minha alma o espera, e em sua palavra eu espero pelo Senhor mais do que os guardas pelo amanhecer, sim, mais do que os guardas esperam pela manhã. Ó Israel, coloca a esperança no Senhor, pois no Senhor há amor fiel e nele a plena redenção. Ele remirá Israel de todas as suas maldades. Palavra do Deus Altíssimo. O que fazer? O que fazer quando nós nos encontramos nas profundezas? Jonas esteve dentro do grande peixe. O grande peixe esteve nas profundezas do mar. As profundezas representam, queridos irmãos, o fundo do poço. Quando você se encontra naquela circunstância, naquele quadro, e não tem mais para onde cair, não há mais o que cair, você já chegou no fundo do poço, nas profundezas do desespero, da aflição, da angústia, ou da culpa, em virtude da consciência de pecado cometido contra Deus e de todas as amargas consequências que as nossas transgressões trazem e acarretam para a nossa vida e a vida dos que nos cercam, das profundezas. Era lá que o salmista estava, nas profundezas, se debatendo lá no fundo, nas profundezas do oceano da sua tribulação, da sua dor e da aflição. E quando nós estamos lá, nas profundezas, nós sabemos que de lá não somos capazes de sair. Não somos, somos impotentes. Quem chega lá não sai de lá. Precisa de lá ser removido, içado, retirado, porque não sai. E muita gente chega nas profundezas de uma depressão, de um vício, de um casamento que aparentemente não tem mais solução, da dor, da decepção de ver uma vida sendo destruída e não poder fazer nada, das profundezas. Lá estava o salmista. Eu não sei se você já esteve lá, no profundo, mas o salmista esteve lá. E ele disse, das profundezas, porque ele acreditava que o braço de Deus era suficientemente longo, e não importava o quão profundo eram as profundezas, o braço de Deus sempre é suficientemente comprido para ir lá, nos buscar e nos tirar de lá. E das profundezas, o salmista fez 3 petições a Deus, que revelam a gravidade do quadro que ele viveu, das circunstâncias pelas quais ele passava, pela gravidade da dor, da tribulação na qual ele se encontrava. E ele pediu, clamo a Ti, das profundezas, clamo, clamor, irmãos, é uma palavra
que nos faz pensar em alguém que está com dor, que está precisando de socorro, que não pode deixar de ser atendido. É clamor: Senhor, escuta minha voz, escuta minha voz. Senhor, estejam teus ouvidos atentos às minhas súplicas. Ele quase que se repete: eu clamo, escuta, ouve, que os teus ouvidos atentem, prestem atenção às minhas súplicas. Porque a dor era grande, o quadro era desolador, ele estava vivendo o caos na sua vida. Não é descrito o que estava ali acontecendo. Seria ele, Davi, que, em virtude de sua cobiça, do seu adultério, da sua falta de misericórdia, da sua trama maligna para fazer o marido da sua amante morrer e para que ele pudesse se livrar de todas as consequências. Ele estava nas profundezas do pecado, do lamaçal do erro, oprimido e massacrado pelo seu sentimento de culpa, por ter pecado contra Deus, ter pecado gravemente contra o próximo, e na qualidade de rei, dando péssimo testemunho. Ou seria o salmista outra pessoa, mas que também estava vivendo esse drama. Quantas pessoas na jornada pastoral nós encontramos sofrendo, e muito em virtude do seu pecado e das consequências do mesmo, das profundezas. E é isso que nós temos que fazer quando nós chegamos lá, no fundo do poço. Nós estamos nas profundezas, nós temos que falar com Deus, nós temos que clamar a Deus, nós temos que implorar: escuta minha voz, Senhor, escuta minha voz, Senhor, atenta, presta atenção às minhas súplicas. O salmista, ele agora faz um questionamento muito sério e muito profundo. Ele pergunta: Senhor, em seu questionamento, se atentares para o pecado, Senhor, quem resistirá? Quem? Eu me lembro, naquele tempo passado, quando a gente era garoto, tinha a mercearia, e nós íamos lá na mercearia, faltou açúcar, faltou sal, um óleo, você ia lá, a mãe mandava a gente lá, e você ia e pegava as coisas, pesava, mas o dono da mercearia registrava tintim por tintim, cada quilo, cada lata, o que quer que fosse pego, era anotado, era registrado para o acerto de contas. E no final do mês, o pai tinha que ir lá pagar a conta da mercearia. O salmista está perguntando: Senhor, se atentares, se prestares atenção, se decidires registrar os meus pensamentos pecaminosos, os meus desejos pecaminosos, as paixões que corrompem o meu caráter e a minha conduta, se o Senhor registrar cada palavra frívola que eu pronunciar, se o Senhor anotar cada pecado que eu cometer, cada atitude de transgressão dos teus mandamentos, se o Senhor decidir registrar para cobrar, quem resistirá? Quem resistirá? Ninguém. Ninguém resistirá. Existem aqueles que se julgam capazes de comparecer perante o tribunal divino do justo juízo, confiando em si mesmas, dizendo: eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não mato, por que Deus me condenaria? Porque não conheceram ainda a santidade de Deus, e quem não conhece a santidade de Deus não se dá conta da sua própria pecaminosidade. Quanto mais você cresce no conhecimento de quem Deus é,
mais você conhece e percebe a gravidade da nossa pecaminosidade, da nossa indignidade. Por isso, os grandes santos de Deus, ao longo da história, foram homens que tinham uma consciência profunda de pecado, porque eles estavam muito próximos da luz. E quanto mais próximos da luz, mais ela te ilumina. E quanto mais ela te ilumina, mais você se enxerga. Quanto mais longe da luz, você não se vê bem. E você pode estar sujo, a roupa pode estar manchada, você não enxerga por falta de luz. Mas à medida que a luz, você anda na direção da luz e ela te clareia, você vai pegando pequeninos detalhes, vai dizendo aqui, uma manchinha aqui, você se dá conta. Quanto mais do Deus 3 vezes santo nós nos aproximamos, mais nós temos consciência de como nossa alma é contaminada pela queda, o quanto o nosso caráter ele é corrompido, o quanto os nossos desejos foram comprometidos com a mancha do pecado na nossa vida. Por isso, meus irmãos, este homem faz este questionamento, sabe por quê? Porque ele está lá nas profundezas, seja as profundezas do lamaçal do pecado, onde ele se atolou porque ele viveu desobedecendo a Deus. Ele sabe de uma coisa, seja isso ou não, ele sabe que Deus não o tirará de lá por mérito. Ele tem consciência de que peca contra Deus. Ele tem consciência que ele não pode cobrar de Deus. Há pessoas que dizem, mas Deus, eu dou dízimo, eu sou fiel, eu procuro fazer tudo certo, e o Senhor permite que eu adoeça, que eu sofra, que isso aconteça comigo. Quantas pessoas se julgam corretas e fiéis e que cobram Deus, que se revoltam contra Deus, se insurgem contra Deus? Por que o Senhor deixou isso acontecer? O salmista tem consciência de que ele está lá nas profundezas do seu desespero, da sua amargura, da tribulação pela qual ele passa, e ele sabe que se Deus ouvir o seu clamor, escutar a sua voz, ouvir a sua petição, não será porque ele é bom, porque ele tem mérito, e então Deus o brindou e o recompensou com libertação. Ele sabe, Senhor, se tu registrares todos os meus pecados e decidires cobrar, quem, Senhor, resistirá? Ele admite que ele não resistiria. No Salmo 143, verso 2 diz, e não condenes o teu servo, porque ninguém é justo diante de ti. Ninguém é justo diante de ti. Ninguém. Portanto, quando nós estamos lá nas profundezas, ao invés de nos revoltar contra Deus, ao invés de nos insurgirmos contra Ele, nós devemos nos humilhar profundamente e pedir misericórdia, porque só a compaixão divina é que moverá o coração do Senhor para nos tirar de lá, do fundo do poço, dessas profundezas nas quais nos encontramos. Se atentares para o pecado, quem resistirá? Ninguém. Não se atreva a pensar que você pode se justificar diante de Deus, porque se Deus lhe apresentar o registro da sua vida, você será condenado pelos seus pecados. Por isso, ele faz uma confissão, mas o perdão está contigo. Se ninguém pode resistir, se Deus decidir cobrar tintim por tintim, então qual a solução? A salvação, o perdão está contigo. Com quem está o perdão? O perdão está contigo para que sejas temido. Muito longe do perdão ser um incentivo
para continuar pecando, porque há pessoas que pensam: eu peco, Deus perdoa, eu peco, Deus perdoa, eu peco, me arrependo, confesso, Deus perdoa, e fazem do pecado o seu costume, a sua prática, porque estão contando sempre que Deus vai perdoar. Um coração carnal, um coração que não se penitenciou, que não se arrependeu, que genuinamente não se converteu, ele pede perdão a Deus, mas ele volta a cometer os mesmos erros, porque aquele perdão, baseado num suposto arrependimento, ele não aconteceu, porque quem recebe o perdão é tomado de temor. O perdão está contigo para que sejas temido. Segundo as Escrituras, o que nos faz nos afastar do mal é o temor a Deus. Aquele que teme a Deus, ele se desvia do mal, ele se afasta do mal, ele não quer praticar o mal. É o temor quem nos livra de pecar. Nosso coração é pecaminoso, é inclinado para o mal, mas é o temor quem nos freia. É freio ABS nas 4 rodas, é freio que realmente nos contém. Não fosse o temor de Deus, nós seríamos adúlteros, mentirosos, trapaceiros, nós faríamos tudo o que as pessoas que não temem a Deus fazem, porque a nossa natureza pecaminosa, a nossa inclinação pecaminosa é sempre para o mal. Mas o salmista confessa: o perdão está contigo. Perdão nunca motivou, incentivou voltar a pecar. Quem volta a pecar acreditando Deus vai me perdoar, já contando com o perdão, vai se decepcionar, porque Deus mergulha no nosso coração e Ele sabe quem está verdadeiramente arrependido e quem está brincando de pecar, como se a minha missão fosse pecar e o dever divino fosse o de perdoar. Israel, durante 450 anos, 4 séculos e meio, e não digamos que Deus não é paciente, Ele declarou que insistentemente Ele enviou seus profetas ao seu povo para chamá-lo de volta ao arrependimento, para parar de quebrar a aliança que fizeram, mas o povo não ouviu. Então, aquele povo, e a história de Crônicas e Reis mostra que todas as vezes que eles se arrependiam e eles confessavam, Deus perdoava, e aquilo era um vai e vem, um alto e um baixo o tempo todo, até que Deus disse: agora vocês serão punidos com a punição máxima que se encontra nas maldições sobre quem quebra a aliança, que é a derrota na guerra, o desterro e a deportação. E Jeremias, que viveu aquele quadro, o profeta que viu o cerco, que viu a derrota, que viu a cidade entregue nas mãos de Nabucodonosor, ele que clamou a Deus e por 2 vezes Deus disse: para de orar, para de clamar, agora eles vão para o cativeiro. Portanto, o perdão pertence a Deus. Para quê? Para que ele seja temido. Se Deus te perdoou, tema. Não se sinta motivado a continuar a pecar. Que o temor de Deus caia sobre a sua alma, de maneira que você diga: Deus me deu essa chance, essa oportunidade, e eu nunca mais quero voltar atrás. Um irmão cuja vida passada era uma vida de desobediência, de um cristianismo de fachada, de um cristianismo com aparência de piedade, e que experimentou o pesar da mão divina e sofreu. Ele disse: pastor, a minha sensação é de que eu tenho um bueiro grande atrás de mim e aberto. Mais um passo para trás na minha vida e eu não
terei misericórdia de Deus. Deus já me deu todas as chances e eu tenho essa certeza de que essa foi a última e eu não vou desperdiçar. E ele se agarrou ao perdão mediante o arrependimento. E o temor de Deus caiu sobre aquele homem. E ele nunca mais voltou a ser o que era, porque ele entendeu que o perdão é uma graça. O perdão é uma graça. Se você banaliza o perdão de Deus, é porque você ainda não compreendeu o quão gracioso é o perdão. Basta olhar para a nossa vida. Você perdoa com facilidade? Quando alguém te fere, te trai, te maltrata, é com facilidade que você perdoa? Ou é com luta? É com tempo? Como é o perdão para você? Agora imagine que aquela pessoa a quem você já perdoou, ela volta reiteradamente a cometer os mesmos erros e te ferir. A luta para perdoar. E a pessoa banaliza o perdão, como se ele fosse barato, como se ele não custasse caro. E então ele perde a chance da restauração. Eu já ouvi pessoas dizerem: eu daria tudo para que a minha esposa me perdoasse e eu pudesse restaurar o meu lar, o meu casamento. Eu daria tudo. Perdão. O perdão de Deus é sublime, é profundo, apaga o nosso passado. É verdade, você não tem que ficar confessando pecados dos quais já foram confessados, que nós já nos arrependemos, porque Deus apaga o nosso passado, Ele perdoa, Ele limpa. No entanto, nós temos que arcar com as consequências dos erros. Zaqueu consertou-se com Deus, mas ele entendeu que ele tinha que se consertar com as pessoas que ele prejudicou. É o nível humano da restauração que começa com Deus e que precisa fluir nos relacionamentos. Mas, irmãos, com Deus está quite. E é por isso que muita gente fica sem entender. Matou, roubou, agora é crente. Não entende a profundidade do perdão de Deus que apaga o nosso passado. E há perdão para quem se arrepende. Eu ouvi o testemunho de uma mulher que vivera uma vida de promiscuidade, de prostituição. Ela falar que no dia da sua conversão, o perdão de Deus veio sobre ela e como se tivesse tirado de sobre ela toneladas de culpa por tantos pecados cometidos. E aquela mulher chorou a noite inteira e se sentiu aliviada por causa do perdão. E ela disse: eu nunca mais quero voltar para aquela vida, porque o perdão de Deus é maravilhoso. Quem realmente se arrepende, quem realmente confessa seu pecado, ele não quer voltar a cometer o mesmo erro, porque ele desfrutou da graça do perdão, e o temor de Deus se apodera dele. Se o perdão que você supostamente recebeu, ele não gerou temor, é provável que você não foi perdoado. É provável que não foi perdoado porque você não se arrependeu. Jesus deixou claro que quem muito ama, muito perdoa. E quem é muito perdoado, ama muito. Aquela mulher pecadora, que tinha uma vida pregressa de prostituição, ela, meus irmãos, amou profundamente ao Senhor, porque ela foi muito perdoada. Por isso ela o amou, e o Senhor lhe declarou: vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Porque ela muito amou, porque quem ama muito, perdoa muito, e quem é muito perdoado, ama muito aquele que o perdoou. E Jesus disse: porque ela amou porque ela desfrutou, o passado foi cancelado, foi apagado. Isso é maravilhoso, isso traz paz,
saber que Deus cancelou 100% todo o meu passado, o teu passado, se você autenticamente se arrependeu. E uma pessoa que desfruta o perdão, de posse do perdão, o temor o desviará dos caminhos tortuosos. E então, o salmista declara, ele dá o seguinte testemunho, 3 pedidos, um questionamento, um testemunho, e agora, meus irmãos, ele declara, espero no Senhor. Eu estou aqui nas profundezas, daqui eu não consigo sair, eu não tenho mérito para que Deus me tire daqui. Só o perdão, a graça do perdão é que pode levar Deus a me restaurar, me levantar, me içar daqui. Por isso, eu espero no Senhor, é na força dEle, na dependência dEle. Não é esperar de braços cruzados, você continua trabalhando, você continua servindo, você continua fazendo a obra, você não espera deitado na rede, é na luta, é na lida, mas você espera no Senhor. No Senhor é nele, na força dEle, é no poder dEle. No Senhor. Minha alma o espera. Você espera o próprio Deus, que o próprio Deus te visite, que Ele vá ao teu encontro. Você já marcou um encontro? Já esperou por alguém? E essa pessoa chegou, Deus chegará. Deus irá lá nas profundezas para tirar de lá. A minha alma o espera. Em sua palavra eu espero. Se eu espero em sua palavra, e se Ele me orienta através da palavra, então esperar em sua palavra é esperar divinamente orientado pela revelação, pelos mandamentos, pelos princípios bíblicos. Em sua palavra eu espero. Ele reitera, espero pelo Senhor. Não é por aquele amigo, não é por aquele contato, não é por aquela pessoa influente, não é. Nas profundezas não tem influência de ninguém, só Deus. Espero pelo Senhor. E ele disse como ele esperava, mais do que os guardas pelo amanhecer. Hoje, nós conhecemos a luz elétrica, os potentes refletores, não é? Do alto das muralhas, os guardas não viam nada de noite, era breu. E facilmente, flecheiros poderiam se aproximar, e de uma determinada distância, porque quando se quer entrar numa cidade, quando se quer fazer uma emboscada, quando você quer de assalto tomar, você não bate panela para fazer barulho. Então quem morre primeiro são os guardas, são os primeiros a morrer. E naquele breu, lanças poderiam ser arremessadas, flechas podiam ser atiradas, porque não se via nada. Aquelas tochas iluminavam apenas o lugar onde eles estavam. O breu era total, o risco de vida era 100%. E o guarda esperava que o dia amanhecesse. Quando o dia raiava, ele respirava, não me mataram. Agora eu estou vendo, se vier algum inimigo eu vejo de longe, me protejo. Eu toco a trombeta para fazer alarde e para avisar a cidade. Ele disse, é assim que eu espero pelo Senhor. Eu espero pelo Senhor mais que os guardas pelo amanhecer. Mais do que os guardas esperam pela manhã, eu espero. Os guardas ansiosamente queriam que o dia raiasse, para se livrarem do perigo de morte, de ataque e de ataque surpresa. Era assim que ele esperava, ansiosamente pelo Senhor. E é assim que nós temos que esperar, pelo Senhor, no Senhor, em sua palavra.
sob sua orientação e com sua força. É Deus, não adianta, é Deus. Não adianta falar para ninguém, não adianta pedir, sabe, quando chega naquela situação, não tem mais para quem recorrer. Não adianta, é o Senhor, é somente o Senhor. Por isso, o salmista sai agora da sua individualidade para dizer: ó Israel, a nação, coloca a esperança no Senhor. Em quem você deve colocar a sua esperança? No Senhor. Não ponha em homens, não ponha nas suas obras, não ponha no que você é, no que você faz, não ponha naquilo que você julga serem atos de bondade e de misericórdia que você pratica. É bonito, é recomendado biblicamente, mas não coloque sua esperança nisso. Não diga assim: eu sou batizado, eu tomo a ceia, 50 anos eu sou membro da igreja, nunca falei com dízimo. Não coloque sua esperança em nada e em ninguém. Coloca, ó Israel, coloca a esperança no Senhor. Por quê? Pois no Senhor há amor fiel. O amor divino é fiel. É o único amor que se pode considerar absolutamente fiel. O amor humano já tem dado provas de infidelidade, gerando decepção. Mas o amor de Deus é fiel. Então, esse amor que nunca nos trai, esse amor que nunca nos frustra, esse amor que nunca nos decepciona, esse amor que nunca falha, amor fiel. Então é nele, é colocar a esperança nele, e somente nele. Nele a plena redenção. Esta palavra, redimir, redenção, ela indica a libertação, mediante o pagamento de um resgate. Era a palavra usada, meus irmãos, no comércio, nas praças, quando os escravos eram comercializados, eram comprados por preço. Redenção é libertação, mediante pagamento de resgate. Nele, a plena redenção. Só Deus liberta, só Ele liberta. E aqui vem uma promessa: Ele, Deus, remirá, libertará Israel de todas as suas maldades. Por isso, o Senhor criou o sistema sacrificial, para que através da vida daquele cordeiro que era sacrificado, que substituía o infrator, no dia da expiação, a mão do sumo sacerdote colocada sobre a cabeça daquele animal simbolizava que o pecado da nação era colocado, transferido para aquele animal que se tornava o culpado, e ele era então sacrificado, seu sangue era derramado. O salário do pecado é a morte. Ele remirá Israel. E hoje nós sabemos que Deus enviou o seu Filho e que por nós se entregou para nos redimir dos nossos pecados, das nossas iniquidades. O preço da nossa redenção. O apóstolo Pedro diz que não foi com prata, não foi com ouro, não foi com petróleo, não foi com dólar, não foi com coisas perecíveis que Deus nos resgatou da nossa maneira vã e inútil de viver, que herdamos dos nossos pais. Foi com o sangue de Cristo, sangue conhecido na eternidade. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi sacrificado. Na eternidade, Deus entregou o seu Filho. No tempo e no espaço, o Filho de Deus se encarnou e Ele na cruz derramou o seu sangue. A nossa libertação do império das trevas, das nossas iniquidades e pecados, o preço foi o sangue de Jesus Cristo, um elevado preço. Por isso cantamos: sei que foi pago um alto preço. Coloca a tua esperança em Jesus Cristo. Só o sangue dele pode libertar você da escravidão dos seus pecados, da escravidão a entidades malignas, a forças espirituais do mal. Só
no sangue de Cristo. Nele, a plena, total redenção. Se você quer ser liberto, então coloque sua esperança em Jesus Cristo. Queridos irmãos, das profundezas, quando estamos lá, só Deus pode nos tirar de lá. E por isso nós temos que esperar por Ele, nele, na força dEle e na palavra dEle. E por isso nós devemos dizer a todos, espera pelo Senhor. Esse Deus não falha. 400 anos no Egito, e havia uma promessa para Abraão, para Isaque e para Jacó, de uma terra que manava leite e mel, e de uma nação que se multiplicaria como as estrelas do céu e as areias da praia. E quando chegou o tempo, Deus se lembrou da aliança, da promessa que fez a Abraão e visitou o seu povo, e redimiu o seu povo, tirou o seu povo das garras poderosas de Faraó e dos seus exércitos. E assim Ele faz conosco. Ele fez comigo e Ele faz com você. Se você ainda não é salvo, se você ainda não foi liberto do poder do mal, você pode agora colocar a sua esperança no sangue de Jesus, no Filho de Deus, para a salvação. Se você está lá nas profundezas, então de lá, diga: Deus, ouve, escuta. Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, eu sou pecador. Se o Senhor registrar os meus pecados, e se depender de méritos para o Senhor me ouvir, eu vou ficar o resto da vida aqui. Então, Senhor, o teu perdão me perdoa, e que o teu temor caia sobre mim. E você fica lá nas profundezas, esperando por Ele, na palavra dEle e na força dEle, porque é lá nas profundezas, você vai esperar no Senhor, e a força dEle te ajudará lá embaixo a ficar firme e forte, até que Deus, no seu tempo, segundo sua vontade, vá ao seu encontro. E eu quero convidar você a pedir a Deus: Senhor, venha ao meu encontro. Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, me salva. Tem misericórdia de mim. E eu vou esperar por Ti, até o Senhor me libertar desse quadro que eu vivo. Na sua força, na sua palavra, a minha alma o espera. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore nesse momento.